Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. A ausência de diretrizes estratégicas definidas para enfrentamento da pandemia da Covid-19, erros na distribuição do auxílio emergencial, falta de transparência e piora da dívida pública. Essas são algumas das falhas apontadas pelo Tribunal de Contas da União, cometidas pelo governo federal durante este ano. Não vou falar de mim, né? Mas não errei nenhuma, eu não errei nada. Olá, minha gente, estamos de volta com a nossa série Réu Confesso, sempre lembrando que é uma série em sintonia com o Diretório Nacional e com a Secretaria de Comunicação do PT de Ribeirão Preto. Nessa série, estamos refletindo sobre os crimes que o presidente Bolsonaro cometeu a partir da declaração da pandemia em nível mundial. Quero sempre lembrar aos amigos e amigas para curtir nossa fanpage, o canal do YouTube, Spotify, Instagram, Twitter, porque é muito importante essa interação para ajudar na divulgação do nosso trabalho em todas as plataformas com a Machado Podcast. É importante que sigamos junto realizando esse trabalho. A análise feita pelo Tribunal de Contas da União aponta que o governo Bolsonaro foi omisso, ineficaz e cometeu abuso de poder na gestão da pandemia da Covid-19. Com a chegada do novo coronavírus no Brasil, no início de 2020, o Tribunal de Contas da União criou o Plano Especial de Acompanhamento das Ações de Combate à Covid-19 e iniciou uma série de ações para fiscalizar como é que os gestores públicos estavam respondendo à pandemia. Ao se debruçar sobre o tema, os técnicos do órgão acabaram por flagrar uma série de malfeitos do governo Bolsonaro, que constituem um importante conjunto de evidências de como o atual presidente e seus ministros foram omissos na preservação de vidas. Os relatórios elaborados pela Corte ajudam nos trabalhos da CPI da Covid no Senado e preocupam, melhor dizendo, a Casa Civil da Presidência da República, que mencionou as auditorias do TCU no documento em que listou os crimes do Executivo na pandemia e que deu origem a esta série Réu Confesso. Não é para menos. Afinal, os técnicos do TCU identificaram, por exemplo, que em dezembro de 2020, 9 meses depois de declarada a pandemia, o governo federal ainda não havia estabelecido um planejamento minimamente detalhado para enfrentá-la. Ainda segundo os técnicos do órgão, houve abuso de poder, ineficácia e omissão reiteradas vezes. Relatório concluído em abril deste ano apontou que o governo Bolsonaro chegou a alterar documentos para fugir da responsabilidade de liderar as ações de enfrentamento ao vírus, repassando-a aos estados e municípios. No mesmo documento, o tribunal aponta que o Ministério da Saúde chegou ao cúmulo de enviar a mesma quantidade de medicamentos para intubação a todos os estados, sem levar em conta que algumas unidades precisariam de uma quantidade maior que outras. Outra descoberta do TCU é a de que a omissão na preservação de vidas não foi exclusividade do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Outro relatório recomendou a abertura de um processo para averiguar a conduta do ministro da Defesa, General Braga Neto, na época em que ele estava à frente da Casa Civil e coordenou o Comitê de Crise do governo. Segundo reportagem do Estado de São Paulo, o documento aponta graves omissões do general, incluindo a de não ter contribuído da forma que seria esperada para a preservação de vidas. Além disso,
o governo se importou tão pouco com a vida dos brasileiros que não previu recursos para o combate à pandemia no orçamento de 2021. O governo não se preparou para a possibilidade de piora da pandemia no início de 2021, mesmo diante das experiências de outros países que enfrentavam um aumento no número de casos da Covid-19. Após redução das medidas restritivas anteriormente adotadas do aumento da circulação de pessoas no Brasil, em virtude das festas de fim de ano e do verão, apontou o Tribunal de Contas em abril passado. A lista de malfeitos segue de maneira que parece não ter fim, passando ainda por atraso no pagamento do auxílio emergencial e falta de transparência, entre outros. Por isso, as informações coletadas pelo TCU são analisadas com atenção pelos senadores que compõem a CPI da Covid. Acompanhamos tudo dos relatórios do TCU e do MPF e acompanhamos as denúncias. Vamos atrás de cada uma. O relatório do TCU é muito rico, vai ser uma base importante para os trabalhos na comissão, segundo o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Por hoje era isso. Aguardem os novos episódios da série Réu Confesso. Muito obrigado e até lá. Nós acreditamos que esse é um processo que se inicia. A gente vai estar sempre se modernizando, sempre se renovando, atualizando nossa estética, atualizando nossa linguagem, atualizando nossas ferramentas e os meios de comunicação do PT com sua militância e do PT com a sociedade como um todo. Dar ferramentas, dar qualificação, capacitação e treinamento para que a nossa militância seja cada vez mais ativa, proativa e presente nas redes sociais. Está começando mais uma edição do Jornal PT Brasil e você vai ver, Lula fecha acordos comerciais na Indonésia e defende que comércio entre os países poderia ser 3 vezes maior. Em viagem à Indonésia e Malásia, Lula foca na abertura de novos mercados em agenda no Sudeste Asiático. Ministério da Justiça propõe projeto antifacção que aumenta penas para membros de organizações criminosas. E durante balanço da CPMI do INSS, parlamentares do PT apontam as investigações no governo Lula e o início das fraudes no governo Bolsonaro. Hoje é quinta-feira, 23 de outubro, e o Jornal PT Brasil já começou. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo via satélite pelo PT Sat, também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Marcelo e Nayane. Comente, envie sua mensagem, participe, aproveite também, já se inscreva em nossos canais oficiais e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. A gente abre essa edição contando que o presidente Lula deu início nessa quinta, em Jakarta, capital da Indonésia, à agenda oficial de compromissos no Sudeste Asiático. Em visita de Estado, Lula foi recebido no Palácio Merdeka com honras militares e civis pelo presidente Prabowo Subianto.
A visita de Lula tem como foco ampliar o comércio de proteína animal brasileira, reforçar parcerias ambientais e estreitar laços diplomáticos com países do Sudeste Asiático. Os acordos assinados pelos dois líderes foram em áreas como agricultura, energia, comércio, educação, defesa, ciência e tecnologia. Nas últimas 2 décadas, o comércio entre Brasil e Indonésia cresceu mais de 3 vezes, passando de 2 bilhões para 6 bilhões e meio de dólares. Em declaração à imprensa, junto com o presidente da Indonésia, Lula reafirmou a importância de expandir o comércio entre os dois países. Somos grandes democracias, sociedades vibrantes e economias em expansão. Somos membros plenos dos BRICS e do G20. O Brasil tem interesse em aprofundar o diálogo e a cooperação com a Indonésia nas mais diversas áreas. O acordo que assinamos em matéria de estatística, agricultura, energia, ciência e tecnologia e promoção comercial apontam nessa direção. Nas últimas 2 décadas, nosso comércio cresceu mais de 3 vezes, de 2 bilhões para 6 bilhões de dólares. Eu disse ao presidente Subianto de que é quase que inexplicável para as nossas sociedades como é que 2 países importantes no mundo, como Indonésia e Brasil, que os dois juntos perfazem quase 500 milhões de habitantes, só tenham um comércio de 6 bilhões de dólares. É pouco, presidente, é pouco para a Indonésia, é pouco para o Brasil, e eu acho que o povo da Indonésia e o povo do Brasil merecem que nós façamos um sacrifício maior para garantir que o comércio entre Indonésia e Brasil cresça de acordo com o crescimento da nossa população. Por isso, nós vamos fazer um esforço muito grande para trabalhar muito para que Indonésia e Brasil se transformem em 2 parceiros fundamentais na geografia econômica do mundo. Amanhã, Lula embarca para a Malásia para participar da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. O evento reúne as principais lideranças do bloco formado por 10 países do Sudeste Asiático, que discute cooperação regional, crescimento econômico e estabilidade das regiões. Participam desse bloco países como Filipinas, Indonésia, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietnã. O presidente Donald Trump também participa do evento e existe a expectativa de encontro entre os líderes brasileiro e norte-americano. Antes desse encontro, ainda hoje, durante o discurso, Lula criticou o protecionismo e voltou a falar sobre o uso das moedas locais para o comércio entre os países. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. Nós queremos multilateralismo e não unilateralismo. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo. Nós queremos crescer, gerar empregos, emprego de qualidade, porque é para isso que nós fomos eleitos para representar o nosso povo. E ainda na Indonésia, Lula participou do Fórum Empresarial Brasil-Indonésia e falou sobre as relações comerciais entre os dois países e o apoio em áreas estratégicas como biocombustível e a iniciativa para proteger as florestas, que vai ser apresentada na COP30 em Belém nesse próximo mês. Como os 2 dos maiores produtores de bioenergia do mundo, podemos criar juntos um mercado global de biocombustíveis. A Organização Marítima Internacional não pode adiar eternamente a decisão de descarbonizar o setor. O biocombustível de etanol é uma alternativa viável e imediatamente disponível.
meus amigos e minhas amigas, menos de 20 dias nos separam da COP30. Quadruplicar o uso de combustíveis sustentáveis é uma das propostas que levaremos a Belém. Vamos mostrar que é possível promover o desenvolvimento, enfrentar a mudança do clima e proteger as florestas tropicais e sua rica biodiversidade. O Brasil está recuperando 40 milhões de hectares de terra degradadas. Podemos expandir a produção de biocombustíveis sem derrubar uma única árvore. Ao sediar a COP30 no coração da Amazônia, o Brasil quer mostrar que não há como preservar a natureza sem cuidar das pessoas. O apoio da Indonésia ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre tem sido fundamental para o seu lançamento em Belém. Aqui é importante dizer para os empresários que essa é uma grande inovação que vai acontecer na COP. Esse fundo é um fundo de investimento em que o Brasil, ao anunciá-lo, depositou $1 bilhão nesse fundo. É um fundo de investimento que uma parte do lucro desse fundo será transformado no financiamento para os países que mantêm sua floresta em pé. No caso, nós temos 8 países da América do Sul, nós temos a Indonésia e nós temos o Congo. E tem outros países menores. O que é importante é que eles tenham certeza que se esse fundo funcionar, ninguém vai mais ficar pedindo dinheiro como se estivesse pedindo esmola para poder manter a nossa floresta em pé e para evitar que o planeta tenha um aquecimento acima de 1,5 graus. O Brasil atingiu uma nova marca histórica nas exportações. Já são 460 mercados abertos para produtos nacionais desde o início do governo Lula. O tarifaço do presidente norte-americano Donald Trump, que tentou atingir o Brasil, acabou gerando o efeito contrário. E o país se fortaleceu, diversificou seus parceiros e segue conquistando novas oportunidades pelo mundo. A gente vai acompanhar a partir de agora. Olá, boa tarde para você que acompanha o Jornal PT Brasil. Pois é, com velocidade impressionante, o Brasil vem ampliando sua presença no comércio internacional. Nessa semana, os Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores anunciaram 5 novos destinos estratégicos: Japão, Singapura, Coreia do Sul, Egito e Índia. Com isso, o país chega à marca de 460 mercados abertos desde janeiro de 2023. Um recorde que consolida o sucesso da diplomacia comercial brasileira e o retorno do país ao protagonismo global. Os novos acordos incluem a exportação de castanha do Brasil para o Japão, ovos processados para Singapura, heparina purificada suína para a Coreia do Sul, carne de patos e coelhos para o Egito e derivados de ossos bovinos para uso industrial na Índia. Produtos de alto valor agregado que demonstram o novo perfil das exportações brasileiras. O tarifaço de Donald Trump, que tentou prejudicar as exportações brasileiras, acabou acelerando o movimento de diversificação de mercados. Então, em vez de perder espaço, o Brasil acabou se reposicionando, abrindo novos caminhos e fortalecendo sua soberania econômica. Hoje, exporta mais para mais países e com mais valor agregado, reflexo direto da política de Estado liderada pelo presidente Lula. Vale destacar que de janeiro a setembro deste ano, 37% dos novos mercados abertos estão na Ásia, consolidando o continente como principal destino das exportações brasileiras. A Ásia, que concentra a maior parte da população mundial, abrigando cerca de 60% de todas as pessoas do planeta, ou seja, a cada 10 pessoas no mundo, 6 vivem por lá. Isso totaliza mais de 4,6 bilhões de habitantes. A viagem do presidente Lula à Indonésia nessa semana, onde se reuniu com o presidente Prabowo Subianto, reforça a estratégia de ampliar parcerias, fortalecer a cooperação entre os países e abrir espaço para produtos com alto potencial de crescimento. Durante a visita, o governo brasileiro mapeou 286 produtos
com potencial de exportação para o mercado indonésio e abriu novas frentes de diálogo com a Associação de Nações do Sudeste Asiático. A política de diversificação tem impacto direto no dia a dia do trabalhador brasileiro, porque isso representa mais produção no campo, mais empregos e mais renda nas regiões produtoras. Volto ao estúdio do Jornal PT Brasil. E o Ministério da Justiça propôs um projeto antifacção que aumenta as penas para membros de organizações criminosas. O projeto de lei que cria o tipo penal de organização criminosa qualificada, com o objetivo de endurecer as penas e ampliar o poder de atuação do Estado contra facções, foi enviado ao Palácio do Planalto. Também chamado de projeto antifacção, a proposta prevê o aumento das penas para quem integra, promove ou financia uma organização criminosa, dos atuais 3 a 8 anos de prisão para 5 a 10 anos de prisão. A proposta prevê que, no caso de homicídios cometidos a mando de facções, a pena pode chegar a até 30 anos de prisão e sem pagamento de fiança. O texto também propõe instrumentos para a descapitalização do crime organizado de forma mais célere, além de autorizar a infiltração de agentes e o uso de pessoas jurídicas fictícias durante as investigações. No sistema prisional, a proposta prevê o monitoramento de conversas entre presos ligados a organizações criminosas e seus advogados, tanto no parlatório quanto por videochamada. Fraudes financeiras praticadas por organização criminosa, como estelionato, por exemplo, poderão ser ajuizadas pelo Ministério Público, independente de representação da vítima. O texto foi enviado à Casa Civil e deve também ser apreciado pela Advocacia Geral da União. Só após o aval do presidente Lula, o projeto será enviado ao Congresso Nacional. E a seguir nós falamos sobre a CPMI do INSS. Não sai daí que a gente volta já. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Porque o nosso bate-papo é quente, igual o café que você acabou de passar na sua casa. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do Jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e a CPMI do INSS. Houve hoje Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-procurador-geral do INSS. Ele foi um dos servidores afastados após a operação da Polícia Federal e a Controladoria Geral da União em abril sobre os desvios de aposentadorias e pensões. De acordo com as autoridades, Virgílio teria ratificado o entendimento técnico que levou ao desbloqueio em lote de benefícios para descontos associativos a pedido da CONTAG, uma das entidades envolvidas no caso. A investigação ainda aponta que a esposa de Virgílio e uma empresa, e além de outros familiares, teriam recebido valores milionários de empresas ligadas ao careca do INSS. A empresária Thaisa Jonasson, esposa de Virgílio, também deve ser ouvida sobre valores milionários recebidos de empresas ligadas ao careca do INSS. E durante uma live do PT na Câmara, parlamentares do PT que participam das investigações sobre as fraudes do INSS no Congresso fizeram um balanço da CPMI até aqui e apontaram as investigações do governo Lula e o início dos desvios durante o governo Bolsonaro. Quer dizer, hoje todo mundo já sabe. Esse esquema criminoso começa dentro do governo Bolsonaro, né, cara? Eu acho que isso já está resolvido, né? Sem dúvida alguma, a Pimenta, você que nos lidera lá na comissão, Rogério também, cumprimentá-lo, todos que nos acompanham, sem dúvida, Pimenta. Eles, nós já foi a comissão, o ex-ministro Lupe, do nosso governo, o ex-presidente do INSS, o Stefanuto, foi o ministro Vinícius,
foram servidores também da AGU, da Defensoria Pública, o delegado. Então, eles não acharam nada em relação ao nosso governo, pelo contrário, o que eles descobriram é que o nosso governo foi quem mandou investigar, quem mandou apurar, quem está indo atrás para punir e prender essas pessoas e quem devolveu o dinheiro para o aposentado e pensionista que foi lesado. O governo Bolsonaro passou 19, 20, 21, 22 e não aconteceu nada. O escândalo só aumentou. As denúncias só aumentaram. E quando é que o esquema acaba? O esquema acaba quando o governo do presidente Lula enfrenta a quadrilha, desbarata o esquema criminoso e mais do que isso. Hoje, nós já passamos de 3 bilhões de reais devolvidos. Não, 2 bilhões e 100 milhões devolvidos. 2 bilhões e devolvidos para mais de 3 milhões de aposentados e aposentadas. Ou seja, o presidente Lula garantiu que todo o dinheiro que foi roubado dos aposentados e das aposentadas vai ser devolvido. Nós vamos pegar os bandidos, nós vamos botar na cadeia essa turma e vamos garantir que quem teve seu dinheiro roubado tenha o seu dinheiro devolvido, Rogério. Sim, Pimenta, me permita uma parte, isso que é importante, Alencar está na comissão, ele sabe disso. O governo do presidente Lula, para garantir essa devolução, editou uma medida provisória. Essa medida provisória, então, é que está permitindo o pagamento dos aposentados que foram roubados durante o governo Bolsonaro. Pois bem, nós temos que aprovar essa medida provisória agora. Acompanhe aí para ver qual vai ser o voto deste pessoal do bolsonarismo. Porque se o presidente Lula não consegue, nós não conseguimos aqui aprovar a medida provisória, nós não temos recursos para pagar o restante dos aposentados roubados. Então é muito importante, nós estamos apresentando um requerimento na comissão, para a CPMI, ela indicar à Câmara e ao Senado a aprovação com urgência dessa medida provisória, para continuar pagando os aposentados. O governo federal lançou uma nova estratégia nacional para enfrentar a obesidade no Brasil. A proposta reconhece que o problema vai muito além da alimentação e precisa ser tratado como uma questão social ligada à desigualdade, ao acesso à comida saudável e à qualidade de vida nas cidades. A iniciativa vai orientar as ações do país pelos próximos 10 anos. A proposta parte do reconhecimento de que a obesidade, assim como a fome, é uma questão social e não individual, ligada a fatores como renda, acesso a alimentos saudáveis e condições de vida nas cidades. A nova política foi elaborada pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAM, com participação de 24 ministérios e contribuições da sociedade civil, de universidades e de organismos internacionais. A meta é promover ambientes alimentares mais saudáveis e sustentáveis, combatendo as desigualdades que influenciam diretamente a alimentação dos brasileiros. O plano reconhece que a obesidade atinge de forma desigual a população. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde mostram que mulheres negras têm as maiores taxas de obesidade. 24,5% delas estão acima do peso, frente a 17% das mulheres brancas. O aumento do consumo de ultraprocessados também é um alerta. Nos últimos 10 anos, a ingestão desses produtos cresceu entre a população negra e indígena, enquanto o consumo de alimentos in natura diminuiu. Entre as crianças, a preocupação é ainda maior. Segundo o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, 1 em cada 10 crianças com menos de 5 anos está acima do peso. E projeções internacionais indicam que, se nada mudar, mais da metade das crianças e adolescentes brasileiros poderá ter excesso de peso até 2035. Para enfrentar esse cenário, a estratégia nacional foca em 3 eixos principais: promover ambientes alimentares e espaços urbanos saudáveis, fortalecer o sistema de proteção social e cuidados integrados e ampliar a mobilização e engajamento social.
Entre as metas estão reduzir a obesidade infantil, deter o crescimento da obesidade em adultos e aumentar o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados. O plano também prevê ações para estimular a amamentação, incentivar atividades físicas e reduzir o estigma contra a obesidade. O sertão nordestino está mudando e essa transformação tem nome, Programa Cisternas. Lançado ainda no primeiro mandato do presidente Lula, o projeto vem garantindo o que antes era um sonho distante para milhões de brasileiros: acesso à água potável e produção de alimentos no semiárido. Agora, no terceiro mandato, o governo Lula retoma e amplia as ações que já tiraram o Brasil do mapa da fome no passado e voltam a fazer a diferença na vida de quem mais precisa. No coração do sertão nordestino, a esperança tem forma. É de concreto, tem tampa e capacidade para armazenar até 16 mil litros de água da chuva. As cisternas mudaram a realidade de mais de 1.300.000 famílias desde 2003, graças ao compromisso do governo Lula. A agricultora Avanil, que mora na área rural de Pernambuco, lembra como o dia a dia era bem complicado antes do programa Cisternas chegar ao sertão. Era muita dificuldade, a gente carregava os baldinhos d'água na cabeça, a mais de 1 quilômetro a pé, botando abaixo, às vezes derramava o baldinho de água, chegava com água em casa, não chegava com o baldinho seco, esperava água nas cacimbas, cozinhava a água das cacimbas, água salgada, os feijão não cozinhava, a gente lavava roupa com água salgada, com sabão em pó, a roupa ficava dura, não saiu o sabão, e agora nós estamos tudo rico com essa cisterna. Só entre 2023 e 2025, 100 mil novas cisternas foram entregues. Água limpa, direto no quintal, virou sinônimo de dignidade, saúde e comida no prato. Ajuda em água para a gente aguar nossas plantas, fazer plantações, para os animais, para a gente tomar um banho. Tem todas as coisas, e para tudo. Sem esse governo a gente não tinha nada. E depois que esse governo entrou, a gente temos tudo na nossa mão. A tecnologia social, desenvolvida em parceria com a sociedade civil e a coordenação do MDS, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, permite que a água da chuva seja usada tanto para beber quanto para produzir. Uma característica do programa Cisternas é essa proximidade que a gente tem com a sociedade civil. Grande parte do programa ele é executado pelas entidades da sociedade civil. Isso cria para o programa uma vantagem, porque essas comunidades elas estão ligadas àquela área, então elas conhecem as famílias, conhecem a geografia, sabem como chegar. Então isso é um ponto forte do programa, essa execução feita junto com a sociedade civil. A diretora também reforça os inúmeros benefícios do programa Cisternas, como a economia de tempo das famílias, principalmente das mulheres. Porque são elas e as crianças que ficavam responsáveis por ter que buscar água longe de casa. Então, dá uma qualidade de vida maior para essas mulheres, para que elas possam se ocupar de outras atividades, além dessa de ir buscar água. A gente também observa impactos na frequência escolar das crianças, no próprio desempenho escolar delas. É óbvio que também tem um impacto imediato na segurança alimentar dessas famílias, porque a água é fundamental. É o primeiro alimento e também sem água você não consegue cozinhar, você não consegue ter outra forma de alimentação. E também na questão da mortalidade infantil. Então, os índices de saúde daquela localidade onde as cisternas chegam, eles mudam e ficam bem melhores, porque o acesso de uma água de qualidade diminui consideravelmente as doenças de veiculação hídrica, como diarreia, como diversas outras doenças. E com a água vem a colheita. O programa Cisternas se conecta a outra iniciativa histórica do presidente Lula, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O agricultor planta, o governo compra e o alimento chega a quem tem fome. A agricultora Priscila Liette, que mora com o marido e os 2 filhos,
foi uma das beneficiadas. O Exército colocava, mas era só para cozinhar e para beber. E para gasto, para roupa, para banho, para colocar para os animais, a gente tinha que sair daqui para buscar em outro local. E com a chegada da cisterna, ficou tudo mais fácil, tudo acessível. Porque como tem a primeira água para cozinhar e beber, a calçadão fica para as outras demandas. Gasto com roupa, com banho, com animais, com tudo. Somente em 2025, o PAA movimentou 860 milhões de reais em todo o Brasil. Os alimentos são comprados a preço justo e destinados a entidades assistenciais, creches, escolas públicas e programas de segurança alimentar. Ajudou a gente a construir algumas coisas que a renda da gente não dava, tipo um galinheiro, porque o galinheiro que a gente colocava as galinhas era de vara. Quando botava uma, caía outra, a gente construiu um. No caso, está em construção. Aí ampliar mais a horta para plantar mais alguns pés de fruta e algumas verduras para a gente sobreviver da plantação da gente. Porque para comprar na feira vem com o agrotóxico e muitos outros remédios. E plantando em casa, usando a água da cisterna, fica bem mais fácil. Quando quiser, é só ir lá e tirar. Recriado em março de 2023 pelo presidente Lula, o Programa de Aquisição de Alimentos foi uma das primeiras medidas para reconstruir políticas essenciais ao combate à fome. Na retomada, realizada em Recife, o presidente Lula destacou a importância da iniciativa, que já havia sido determinante para o Brasil sair finalmente do mapa da fome, isso lá em 2012. O novo PAA ampliou o teto de comercialização por agricultor de 12 mil para 15 mil reais. Além disso, fortaleceu o papel das mulheres rurais e criou mecanismos para a inclusão de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais como os fornecedores. Por meio de editais, as entidades públicas compram diretamente da agricultura familiar cadastrada, pagando preços compatíveis com o mercado e garantindo uma renda estável. Estudos mostram que famílias que vivem com até um salário mínimo podem dobrar a renda com o programa. Os alimentos adquiridos são destinados a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. E as melhorias só reforçam. Com Lula na presidência, é mais dignidade e comida na mesa. E no próximo bloco, nós mostramos que o PT condenou o arquivamento do pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara. Não sai daí que a gente volta rapidinho. O que eu senti é que tiraram a minha infância. Eu fiquei agressivo, não parecia a mesma pessoa. Minha infância deixou de existir. Nossa, foram anos de abuso. Anos de abuso. Anos que ninguém vai me devolver. A violência sexual tirou a infância e a adolescência de muitas pessoas. Não espere acontecer para proteger. Diz que sim, denuncie e ajude a construir um lar seguro. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Governo Federal. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e começam hoje as inscrições para o processo seletivo das vagas remanescentes do FIES, referentes ao segundo semestre de 2025. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação. O prazo vai até o dia 30 de outubro. O resultado será divulgado em 4 de novembro. Nos dias 5 e 6 de novembro, os pré-selecionados deverão validar as informações na própria instituição de ensino superior para a qual se candidataram. O Ministério da Saúde anunciou ontem ações para expandir os serviços de radioterapia no SUS. Entre as medidas estão a criação de um auxílio de R$ 300, dividido em R$ 150 para custear o transporte e R$ 150 para custear a alimentação e a hospedagem dos pacientes e acompanhantes. De acordo com o Ministério da Saúde, quase 40% dos pacientes do SUS buscam atendimento fora da sua região de saúde para fazer a radioterapia e precisam se deslocar, em média, por 145 quilômetros. A radioterapia é indicada em 60% dos casos de câncer. As outras ações anunciadas
foram a centralização da aquisição de medicamentos e o repasse de 156 milhões de reais por ano em estímulo financeiro para que os serviços de saúde ampliem o número de atendimentos. Durante o evento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou ainda portarias com as novas regras para os serviços de radioterapia e para a autorização de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade. O PT condenou a decisão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que aprovou o arquivamento do requerimento do partido que pedia a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro por quebra de decoro parlamentar. Os parlamentares do PT também classificaram a decisão como uma blindagem política. Eduardo Bolsonaro está desde fevereiro nos Estados Unidos articulando sanções contra o Brasil, fazendo difamação contra instituições e autoridades, além de ataques à democracia. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, informou que as bancadas do PT, PSOL, PCdoB e partidos aliados apresentaram um recurso contra a decisão. E a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, procuradora especial da mulher no Senado, idealizou o programa Zap Delas Senado, ferramenta que foi lançada ontem no plenário da Casa. O serviço vai receber denúncias de mulheres que sofreram violência política de gênero e prestar orientação por meio do WhatsApp. É possível denunciar situações como ameaças, intimidação, difamação, ataques digitais como notícias falsas, exclusão institucional, desvio de recursos de campanha ou qualquer ato que tente impedir ou excluir a participação das mulheres na política. A ferramenta vai oferecer atendimento humanizado, suporte jurídico e integração com as procuradorias estaduais e municipais da mulher, garantindo proteção e encaminhamentos locais das denúncias. O número para enviar as mensagens é o 619-8309-0025. O Brasil deu um passo importante para fortalecer sua soberania energética. O IBAMA concedeu licença à Petrobras para perfurar o primeiro poço exploratório na margem equatorial, uma nova fronteira petrolífera localizada a mais de 170 quilômetros da costa do Amapá. De acordo com estimativas da Confederação Nacional da Indústria, a exploração da margem equatorial pode criar até 500 mil de postos de trabalho e gerar um impacto superior a 170 bilhões de reais no PIB nacional, além de investimentos em pesquisas e inovação. A licença concedida ao empreendimento permite apenas a fase exploratória, que é a perfuração de um único poço para avaliar se há possíveis reservas viáveis. Caso o resultado seja positivo, novas licenças e estudos ambientais serão obrigatórios antes do início da produção. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o licenciamento é resultado de um processo rigoroso, conduzido pelo IBAMA desde 2014. O procedimento envolveu 3 audiências públicas, mais de 60 reuniões técnicas em municípios do Pará e do Amapá, vistorias em estruturas de emergência e uma avaliação pré-operacional, que mobilizou mais de 400 profissionais da Petrobras e do IBAMA. O órgão ambiental também exigiu uma série de aprimoramentos, como a criação de centro de reabilitação no Amapá, novas embarcações para atendimento à fauna e um novo simulado de resposta a emergências durante as perfurações. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente reforçou que o licenciamento segue critérios técnicos e científicos, garantindo segurança, respeito às comunidades locais e à biodiversidade da região. O texto afirma que qualquer processo envolvendo áreas de elevado risco, como a Foz do Amazonas, deve obedecer aos critérios mais rigorosos técnicos e científicos e ambientais, garantindo o respeito ao meio ambiente, aos povos e comunidades da região e às suas riquezas socioambientais. Pelas redes sociais, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, celebrou a decisão e destacou que o projeto representa o equilíbrio entre soberania energética, geração de empregos e compromisso ambiental,
Segundo Edinho, abre aspas, o PT acompanha atentamente esse processo e reforça a importância de um diálogo permanente com os estados da Amazônia Legal. O objetivo é garantir que qualquer passo em direção à exploração na região ocorra de forma responsável, participativa e transparente, conciliando o desenvolvimento nacional com a proteção ambiental e uma transição energética justa. Já o coordenador da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, avaliou que a licença representa o equilíbrio entre soberania energética e responsabilidade ambiental. A FUP tem defendido a exploração e a produção da margem equatorial para que essa riqueza ela possa ajudar no desenvolvimento econômico, mas também social e sustentável do norte e nordeste do país. Para isso é muito importante que uma legislação específica ela seja constituída no Congresso Nacional Brasileiro para que nós tenhamos essas garantias, as garantias de que a floresta amazônica será protegida com essa riqueza, a Mata Atlântica, a Caatinga, que projetos socioambientais sejam desenvolvidos com diálogo pleno com os trabalhadores e trabalhadoras, as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e os povos originários que estão nessas regiões. A margem equatorial se estende por cerca de 2.200 quilômetros entre o Amapá e o Rio Grande do Norte, em uma área considerada estratégica para o futuro da produção nacional de petróleo e gás. A Petrobras destaca que todas as atividades seguem padrões internacionais de segurança e sustentabilidade, com o uso de tecnologias avançadas para monitoramento ambiental e resposta rápida em caso de emergência. Entendemos que há uma necessidade muito grande da margem equatorial, ela de fato ter a sua exploração em produção, para que nós possamos garantir também a nossa soberania energética, tendo em vista que o pré-sal ele entra lá em declínio a partir de 2032, e em 2036, se nada for feito, nós voltaremos a ser um país importador de petróleo, deixando então de sermos autossuficientes na produção de petróleo. Agora é esperar que essa confirmação seja feita através desse poço pioneiro e que nós tenhamos aí as encomendas feitas pela Petrobras aqui no Brasil para que a construção dessas sondas, desses navios, gerem mais emprego e mais renda aqui no país e daqui a 5, 6 anos tenhamos o início da produção de petróleo finalmente na margem equatorial brasileira, deixando essa riqueza no norte e nordeste do Brasil. E no Café PT de amanhã você vai ver uma entrevista com Janaína Oliveira, secretária nacional LGBT do PT, para repercutir a 4ª Conferência Nacional LGBT. O Café PT vai ao ar às 9 horas da manhã. Não perca! E o Jornal PT Brasil de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã. Continue com a gente nas redes e até lá. Tchau! No programa de hoje você verá o lançamento da Frente Parlamentar dos Planos de Educação. Vai ouvir entrevistas exclusivas com educadores e vai curtir uma homenagem ao Dia do Professor. Confira. Na terça-feira, dia 14, foi realizado na Alesp o seminário de lançamento da Frente Parlamentar de Acompanhamento dos Planos Nacional, Estadual e Municipais de Educação. Coordenado pela professora Bebel, o seminário reuniu professores, estudantes, pais, parlamentares, pesquisadores e especialistas em educação. Criar um movimento para que, de fato, os planos nacional, estaduais, no caso estadual, porque estamos no estado de São Paulo, e municipais de educação, juntamente com fóruns, porque a gente quer trabalhar com caráter democrático, nós não queremos nada de cima para baixo, nós queremos que a sociedade, de fato, debata a educação, porque ela é a política estruturante, né, de todas as demais políticas.
é a educação. Isso é indubitável, né? Se ela é tão importante, ela tem que ser debatida com a sociedade. O intento era esse, era fazer o lançamento de uma frente, né, que tenha o papel de acompanhar a tramitação do Plano Nacional de Educação. O que é o Plano Nacional de Educação? As pessoas ouvem falar, é plano. Não, não é plano. Isso aí é que vai garantir creche para a escola, professores bem pagos, né? Vai garantir o dinheiro para poder a gente, enfim, ter uma educação de qualidade. Então isso se resume em plano, né? E a gente precisa desse plano porque ele é de Estado, portanto, independe de que governo for, tem que ser implantado, mas a sociedade tem que ajudar, acompanhar e monitorar e avaliar. Eu tenho falado sempre que na educação a gente não tem uma bala de prata que resolva tudo, né? Na verdade, você tem que tomar várias providências e a própria discussão de planos de educação e tal vão no sentido de tocar em todos os assuntos principais, do financiamento até estrutura e tudo mais. Mas tem uma regra de ouro. E essa regra de ouro se chama professora e professor e demais profissionais da educação, né? Não são só eles professores, todos são uma comunidade fundamental. Então, os problemas relacionados, por exemplo, a jovens que concluem o ensino médio sem formação mínima adequada em matemática, língua portuguesa e ciências, elas começaram muito antes. O problema não é só do ensino médio, o problema começa no momento em que uma criança que chega no terceiro ano do ensino fundamental, em grande quantidade, 40% no estado de São Paulo não são alfabetizadas. Quer dizer, alfabetizar uma criança não é trivial, é complexo. Por ser complexo, precisa dos melhores profissionais. Eu acho que o grande desafio é fazer com que o Plano Estadual de Educação e os planos municipais de educação, em sintonia com a proposta que está tramitando no Congresso de Plano Nacional, e em sintonia com o Sistema Nacional de Educação, que foi aprovado agora, possa, de fato, assegurar o direito à educação das maiorias sociais, não de uma educação que vai simplesmente reproduzir informações para os negros, para os quilombolas, para os indígenas, para a população rural e para os pobres. Nós precisamos de uma educação que assegure às maiorias sociais o direito ao conhecimento científico, à tecnologia e à cultura, de tal maneira que as pessoas não só possam continuar os seus estudos no ensino superior, mas possam, seja no âmbito da formação técnico-profissional, por exemplo, realizar o seu trabalho de maneira criativa, de maneira a fazer com que o nosso país e o nosso estado, eu sou aqui de São Paulo, estado de São Paulo, possa se desenvolver em muitos campos. A democratização da escola pública e as políticas de inclusão foram muito destacadas no evento. A EJA tinha 3 metas no Plano Nacional de Educação que finda esse ano, não é? No 13005/2014, ela tinha 3 metas. Nenhuma das metas, nem remotamente, elas foram alcançadas. E essas metas, o não alcance dessas metas reflete muito a realidade da EJA nos estados e municípios. A EJA é necessário um reposicionamento da EJA dentro da política educacional brasileira. A EJA estava bastante afastada do centro do debate, não é? Muito. Hoje nós temos 2.400 municípios que não ofertam uma única vaga de EJA. Mas nós temos também em torno de 1.092 municípios que não têm oferta nem estadual, nem municipal, nem de federal, porque os institutos precisam ofertar EJA também. Então, quando você olha dados de outras políticas, você percebe que as redes têm feito, não é, um movimento de escolher qual política colocar na agenda educacional. E isso é um equívoco, porque a EJA é uma oferta obrigatória, como é as etapas. No próximo programa, você vai ver outras entrevistas deste importante seminário. Não perca! 15 de outubro foi o Dia do Professor, uma carreira fundamental na vida de todos, mas que vem enfrentando desafios e ataques diários. Nessa matéria, vamos reafirmar as lutas dessa profissão e também convidar você
haver um exemplo de como ela pode impactar positivamente a vida de jovens alunos e alunas. Com a evolução da humanidade, várias profissões surgiram e muitas outras desapareceram. Mas se você voltar no tempo, ao longo dos séculos, vai ver sempre muitas pessoas desempenhando o mesmo papel valioso para qualquer sociedade, o de ser professor ou professora. Todos tivemos professores e professoras na vida. E apesar dessa importância, infelizmente, ainda é preciso lutar para que esses profissionais recebam o respeito que merecem, especialmente no ensino público do estado de São Paulo. Aqui eles lutam contra cortes de verbas, precarização do trabalho, sobrecarga de tarefas, excesso de burocracia, entre outros problemas que afetam não só os profissionais, mas os alunos também. E é nessa luta que a APUESP está engajada, fazer a categoria ser mais valorizada, garantir melhores condições de trabalho e melhores salários. E resgatar todo o mérito que essa profissão merece, porque quem se dedica a ela realmente transforma vidas. E um belo exemplo disso está aqui no Cursinho Popular Paulo Freire de Piracicaba, um curso preparatório gratuito, voltado para estudantes de escolas públicas que sonham em entrar no ensino superior. Nós mostramos aqui que quando você equilibra as aulas da Base Nacional Comum, que é língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, a um pé de igualdade, o resultado aparece. O Cursinho Preparatório Popular Paulo Freire tem sido assim, um projeto essencial, né, na vida dos estudantes das escolas públicas. É muito prazeroso poder ajudá-los, né, e contribuir com essa questão deles realizarem o sonho, né? Além de aulas, os professores também oferecem um apoio essencial para quem está em um momento da vida marcado por dúvidas e inseguranças. Todas as angústias que eles trazem nas famílias, as angústias que eles carregam da semana escolar, durante a escola que eles trazem para nós. A proposta do nosso cursinho é abraçar os nossos alunos, né? Idealizado pela professora Bebel em 2020, o curso já recebeu centenas de alunos. Vários deles conseguiram ingressar no ensino superior. A gratidão pela iniciativa marca a vida de todos os envolvidos no projeto. Sem a professora Bebel, a deputada Bebel, o cursinho sequer existiria, né? A sua atuação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como professora, como deputada e na APUESP como nossa segunda presidenta, elas são fundamentais. E a melhor prova de como esses profissionais podem fazer a diferença na vida de alguém está aqui, nas palavras dos próprios alunos. São pessoas que de fato acreditaram em mim, nos meus sonhos, né? E estão fazendo de tudo para que eu chegue neles, né? Às vezes eles não ensinam só matéria, eles nos ensinam sobre a vida. Agradecer mesmo por tudo, por essa oportunidade gigantesca, é uma oportunidade da nossa vida, é o nosso futuro. Meu sonho é fazer uma graduação, meu sonho é ser professor. Eles mostram que a educação é o caminho. Independente do que você for seguir, siga o seu sonho. E queria agradecer aqui a professora Bebel e a todos os professores que estão no meu coração. Amo vocês. O programa de hoje fica por aqui. Fique ligado no portal e nas redes sociais da APUESP para saber de outras notícias sobre educação. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.